Olha, eu não falei. Olá, trevosos, trevosas e trevosos! Miga, você já tá aí? Espera aí, ai meu Deus, calma. Miga, Nil! Oi, Nil! Oi, saudade de você. Você tá boa, amiga? Deixa eu dar recados. Precisamos dar os recados. Espera. Deixa eu mostrar a Terror Box número 14. 14. Olha que linda, 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 linda. Malignas, malignas. Capa do Rogério Curiel. Ui. Olha, gente, essa aqui tá bem bonitinha, porque eu acertei as matérias, né? Direitinho. Ai, gente, olha. Ah, eu sou suspeita, né, pra falar. Sou suspeita. Eu gosto da Terror Box. Eu sou fã número 1. Olha. Enfim. Então, você quiser ser assinante, você pode acessar o catarse.me/revista Terrorbox ou apoia.se/terrorbox. Ou se você quiser ler avulso, você pode ler no Kindle Unlimited da Amazon gratuitamente, porque você já paga o plano. Ou tá lá o e-book também para você comprar avulso. Ou você pode ter a física pelo Wiclap. Nós estamos na Wiclap, beleza? Certo? Lindeza, lindeza. Gente, a revista de maio. Ai, tá muito boa, cara. Muito boa. Muito boa. Gente, sabe o que eu esqueci? Porque assim, você sabe que a live de hoje, não. Eu nem gosto da autora de hoje, que a gente vai conversar. Eu nem gosto. Você acha que eu gosto dela? Você acha que eu gosto do trabalho dela? Imagina! Adoro. Mas calma, calma. Tudo no seu tempo, certo? Ai, oi, Chase Piesentini. Você tá boa? Ai, a Luísa Turati mandou coraçãozinho. Olha, deixa eu ver o outro recado que eu ia dar aqui, que era mesmo. Ah, eu falei nos stories já, o negócio do concurso de microconto. Eu vou fazer. Ai, qual que é a dificuldade de você lançar um concurso de microconto? Gente, vocês não sabem, não é só fazer um post, que é como se fosse pouco, né? Fazer um post no Instagram, não é pouco. É muito. Não bastasse fazer o post, eu tenho que botar lá no site as condições, tudo certinho. Dessa vez, o pessoal da revista Terrorbox, quem quiser participar, vai poder. Então, porque a gente vai ter 2 votações, certo? Quer dizer, assim dá 4. Então, eu tirei 2. 2 votações. Uma vai ser aberta para todo mundo, quem quiser votar, vai votar. Vou ver se eu vou... Acho que eu vou fazer pelo site mesmo da Terrorbox, não vou fazer formulário do Google, não. E uma vai ser só o pessoal da Terrorbox, certo? Que foi o que ganhou lá, as opções de votação que ganhou lá nos stories. Então, essa votação que vai ser só do pessoal da Terrorbox, os microcontos do pessoal da redação não vai entrar. Mas nessa que vai ser aberta para todo mundo, aí vai entrar, entendeu? E o prêmio vai ser revista física. Os 2 vencedores vão ganhar uma revista física. Ah, isso olha, você vê, isso tudo eu tenho que escrever, porque tem que estar lá as condições certinhas. Quando a pessoa mandar o microconto dela e os dados dela, tem que estar ciente de tudo isso. Ela tem que ticar lá, estou ciente de acordo. E isso dá trabalho. Eu vou ter que ver também, que eu nem pensei. Se a mesma pessoa ganhar nos 2, ela vai ganhar 2 revistas igual? Ou a gente dá pro segundo lugar? Acho que é melhor, né? Dar pro segundo lugar do outro, o segundo mais votado. Então, enfim, eu vou ter que escrever isso direitinho lá. Nas condições. Tem que montar o formulário, né? Com os dados, tudo. Não é simplesinho não fazer um post, não. Tem que ter um negócio... Aqui a gente tenta fazer tudo certinho. A gente tenta. Certo? Tem gente que mandou conto e eu fiquei de ler e ainda não li pra pôr na revista, né? Porque a gente coloca contos. Todo mês tem um conto de até 15 mil caracteres, contando os espaços. 15, 20 mil. A George entrou. Deixa eu botar a George aqui pra ver se ela tem recadinho. Ela dando recadinho, a gente já bota a nossa querida. Tio Mouth. Oi, tio Mouth. Ai, gente, tio Mouth é maravilhoso. Lista. E eu não li ainda, gente. Mas é que eu falar, lá vou eu chorar de novo. Gente, eu tô correndo que nem louca. Tá bom, mas eu vou ler. Não desisto. Eu vou ler e vou dar o retorno. Oi, amiga! Oi! Boa noite a todos. Boa todas. noite! Você tá boa? Tô bem, e você? Tô bem também. Você tem algum recadinho pra dar? Pode dar. Agora é hora de dar Tem. o recado. O frio chegou. Tô feliz.
Eu também. Eu não gosto de calor. Não, boa noite, Mal. Não, gente, tô muito frio, adoro. Né? Não gosto, Isso aqui sinto muito. a gente fica até mais disposta. Eu, pelo menos, fico, né? Porque o calor, a gente eu vai fico. suando, vai dando aquela leseira. Ah, Né? O bom é frio. Eu tô vendo que você tá de blusa. Você tá de blusa? sim, eu tô de blusa social. Que aqui tá frio. Eu gosto. Especial. Hoje é um dia especial. a gente Hoje tá sim. caráter. Ah, tá chique, chefinha também, ó. Só no Gente, meu brilho. brinco novo. Ó, meu brinco novo. Ai, gente, acho muito bonitinho. Eu não posso usar brincos assim porque eu tenho alergia só a aço cirúrgico. Aí eu tenho esse monte de brinquinho aqui, ó. Legal! Não é pressão, não, né? É furo Não, mesmo. é de argolinha mesmo. Você tira, normal, e troca só questão de aço cirúrgico. Porque eu tenho alergia. Ah, Isso é legal. ó, aí sim. Eu tenho um aqui que eu uso aqui, mas é tudo bijuteria. Não é nada de arte cirúrgico chique, não. O meu é tudo de pobre mesmo. Não, tá bom. É porque eu tenho alergia mesmo. Eu usava esses bijuteria, minha orelha dava ferida, então eu não podia. Aí tem que ser só esses aqui. É caro pra caramba. É, Brinco. esse é o problema, né? Eu sou alérgica. Se eu ficar muito tempo, agora o que nem eu pus pra live, acabou a live, eu tiro. Aí eu ponho só pra trabalhar. Eu tiro, tem que ficar pondo e tirando, sabe? Que senão começa a sangrar. Amiga, 7 horas, vamos botar a nossa convidada aqui? Vamos! Oi, Sheise, boa noite! Sheise Piestretini. Oi. Eu tô falando Sheise Piestretini, eu ia clicar nela aqui. Ô, mulher. Ó, Você tá com a pauta aí, Jorge? tô aqui, ó. Eu não confio no meu notebook, então eu imprimi, tá? Ai, Eu sou dessas. tananana. Entrada triunfal, senhores. Ei! Oi, gente. Oi, gente. Uhul! tá boa. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo certo? Boa noite. Ai, eu já Minha prima, oi, adorei. prima. Oi, prima. Nilva, Turati. Ai, é legal que Boa noite. eu já vi outro Turati aí também. Os A minha Turati estão aqui hoje. Minha Família mamãe. Turati. A minha mamãe Meu também bem, tá. Ó, que lindas, muito lindas. Ô, Heloísa, eu já gostei que você já entrou mostrando a capa do livro, porque é assim, né? Entrada triunfal Isso poderosíssima, né? Olha que chique nos últimos. Você tá contente com o frio? Aí, tá frio? Eu sofri bastante com o calor que tava aqui. Eu suava. Disse, agora eu já posso pôr uma manguinha. Agora já tô mais feliz. isso aí, ó. Tá? Né? Ai, não vou poder ficar muito, pois vai começar uma aula agora. Ai, tudo bem, mas obrigada por você ter vindo aqui dar um oi. Adorei Você é uma linda. aqui. A Nilva tem super me dado um apoio, super prima, brigadão. Ela sempre reposta as minhas coisas. Obrigada, querida, saudade. Ai, você não quer ser minha prima também? Ai, eu quero uma prima dessa. É, Ai, vamos também quero conversar, um parente então. desse. Não é? Ai, Vem eu só quero. ficar comigo aqui, ó. Ah, Mostra aí. Mostra aí. nossa, pior que daqui tá Dá pra- parecendo Gente. muito na cabeça. Tá muito, velho. E daqui ficou perfeito, senhor amado. Ótimo. Gente, vamos começar então a nossa 31ª Terror Night Live. Parabéns, prima, parabéns pelos seus livros. Parabéns. Obrigada. Deixa a gente se... Acho que é bom a gente só se apresentar antes da gente passar a palavra para a Heloísa Turati, né? O Georgia, eu sou a Erika Nascimento, eu sou da Terror Box, eu tenho o perfil literário Borboleta Metafórica, e é isso. Moro aqui em São Paulo, Santander, Grande BC, é isso. Agora, Georgia, vou pedir para a Georgia se apresentar, por favor. Eu sou a Georgia Oliveira, sou redatora da Terror Box. Eu também agora tenho um podcast voltado para animes e mangás. E também tem um audiolivro publicado que é esse aqui, o Elas. Edição física pode ser o de Queridão e Clep. E também um e-book na Amazon. É só. Não tem muito o que falar, não. O pessoal já me conhece. Ah, legal. Poxa, muito, mas falou bastante, né? Podcast, é livro, é revista, é um monte de coisa. Vamos utilizar. Trabalho também. Vale. Adria Jatili.
Adriana, já te li. Falei certo? Olá, olá. Oi, É a tá bem. Adriana. Boa Oi, noite. Adriana. Então vamos passar a palavra para a Heloísa Turati, para ela se apresentar, por favor, Heloísa Turati. Por favor, se apresente. Então, oi, gente. Eu sou a Heloísa Turati. Eu sou de Palhoça, aqui na Grande Florianópolis, né, Santa Catarina. Eu sou doutora em engenharia. Sim, verdade. E desde 2020 ali eu me aventurei pela literatura. E aí agora eu estou, então, né, lançando o meu 5º livro. Ai, gente, que eu já fiz, você viu a minha introdução? Ai, gente, eu fui lá pegar que tava. Olha, gente, eu nem Ela gosto pegou da Heloísa Nossa, Tu eu tentou, só Gui? tenho por enquanto. Eu tô no Kindle. Ai, que legal! No Kindle. Por enquanto. A Erika tá metida. Tá Não mentindo. vale. Olha, gente, que legal. As capas são esses dois aqui, Bonitas. né? Parecidinhos. Ai, muito legal. Desculpa. Ai, a metida. Deixa eu exibir minha biblioteca Heloísa Turati aqui. Desculpa, Georgia. Pode mandar bala agora. Agora sou eu. Vamos. Eu vou ficar por conta de interrogar a Heloísa hoje. Só quero dizer que é um prazer, né? A primeira live com você, Heloísa. Então, muito obrigada. A gente tem falado bastante pelo Instagram, mas assim, né, visualmente é a primeira vez, então muito legal. É a primeira vez. Gostando. Então, é maravilha. Então, eu vou tentar aqui ser o mais profissional possível, tá, gente? Tá bom. Vou tentar. Não seja Não, malvada, não seja malvada. gente. É bate-papo. Isso mesmo. Não é profissional, Vamos lá. não. Mas assim, vamos tentar. Eu vou tentar, prometo. Heloísa, tem como você falar um pouquinho das suas principais obras e onde que o pessoal pode encontrar elas, tá? Edição física ou e-book, para a galera poder ler os seus livros? Sim, tem sim. Então eu tenho essa daqui é uma coleção de aventuras, né? São 2 livros por enquanto. O terceiro eu acho que eu vou lançar o ano que vem. Eu comecei a escrever a partir de 2020, né? A partir da pandemia. Ali, ó. Então, isso aqui é a coleção do Clube do Livro, que são estudantes, né, de engenharia, que eles passam por algumas aventuras. Então, primeiro, uma enchente com uma nova doença, e eles têm que desvendar de onde está vindo essa doença para conter e para não acabar com o mundo. E o segundo, então, é o crime no laboratório. A professora né, sofre um atentado e eles têm que descobrir. Então, essa daqui eu fiz pela Apres. Eu só fiz pela editora Apres, então você pode conseguir esse livro na editora Apres e em qualquer livraria virtual. É só colocar no Google, que daí a editora distribui nas várias livrarias, né? E tem na Amazon também. Já o Crime no Laboratório eu fiz pela Viseu, daí também, mesma coisa, tem na editora Viseu, tem pela Amazon e diversas outras livrarias virtuais também, né? Esse aqui saiu em 2021, esse daqui saiu em 2022. Eu tenho, desde que eu comecei a escrever, tenho lançado em média 2 livros por ano. E aí eu tenho... e esse ano vai acontecer de novo, 2023. E esses daqui são os 2 de poesia. E o Panderia, que foi o primeiro, que eu escrevi em 2020 mesmo, né? Esse também foi pela Apres, então também pela editora, você pode conseguir, pela Amazon, e também pelo qualquer livraria, né, virtual. O Pandemia são poemas sobre a pandemia, sobre a solidão, sobre aquele tempo de medo que a gente ficou trancado, né? Tem um relato também dos medos que a gente passou, das coisas que aconteceram naquele ano. Então, eu acho que ele é um documento, né, quase, daquele ano horrível que a gente passou. E o Melancolia, então, como a gente entrou nessa vibe mais difícil, de emoção e tal, né, de medo, de angústia, de solidão, eu acabei indo para psicóloga e acabei mergulhando mais nas profundezas dos sentimentos, né, mais nas cavernas profundas dos pensamentos, dos sentimentos. E aí eu escrevi Melancolia, que também é um livro de poemas, mas poemas mais relacionados à dor, a medo, ao desamor, aos problemas que a gente sempre tem de as coisas nunca darem certo, né?
Esse daqui é o primeiro que eu fiz independente. Então, esse não está por nenhuma editora. Você consegue encontrar ele na Wiclap. Wiclap, somos todos da Wiclap. É. E na Amazon também. Daí ele está na Amazon e daí pode comprar direto comigo também. Na verdade, qualquer um deles pode comprar comigo também, que daí já vai com um autógrafo. E agora, então, lançando A Morte Te Convida a Contar. Aí, Que é um livro de contos de terror. É a minha entrada no terror. Olha. Deixa eu falar só uma coisinha. Ô, Heloísa, eu fiz uma fofoca. Eu fiz fofoca, confesso. Eu contei pra Gabi hoje. Eu falei, Gabi, eu lá toda emocionada. Você viu que você tá nos agradecimentos? Eu também tô. Nós estamos nos agradecimentos. Eu vi. Né, Gabi? Ai, que surpresa maravilhosa. Mandou um monte de coraçãozinho. Ai, a gente ficou muito feliz. Hoje. Eu acho que eu não tinha falado pra ela. Acho que eu não tive tempo de falar pra ela que ela tava nos agradecimentos também. A fofoqueira que falou, nem precisou. Já fiz a fofoca. É que nem tu não sabia do Melancolia, que eu tinha que te colocar nos agradecimentos também, né? Não sabia, menina. Não sabia. Deixa eu parar de falar disso, porque eu passei lápis. Eu não posso borrar, não, que eu vou chorar daqui a pouco de novo. Deixa eu só falar. Vamos só ler aqui rapidinho o que o menino botou aqui, ó. Olá, parabéns. Não, esse aqui eu já tinha lido. Boa noite, nobre confreira Heloísa. Rapaz, eu tenho que pegar um dicionário. O que é confreira? Porque eu sou da Academia de Letras, né? Com 1 ano e meio de academia, eu fui convidada a participar da academia, a ANCLA, Academia Nacional de Cultura, Letras e Arte. E tá o Antônio, que é o nosso presidente, ele tá aí, a Adriana também, que é a nossa confreira, quer dizer, parceira de academia. Então, a Academia de Letras aí, ó. Tá participando. Ótimo. Olha. Nossa, gente, boa noite. Que chique, nós estamos mais chique que eu pensei. Nossa, você espirrar saúde, hein, seu Antônio? O Lucas Taroski. Eita, vai ter o terceiro já, vai! O Taroski, ele é meu leitor beta, que saudade! Que fofo, nós vamos falar de leitura do Brasil. O Taroski ele é o quê? Fora do Brasil, ele é meu leitor beta. Ele foi embora do Brasil? Ele não é daqui do Brasil? Acho que tá no Canadá, né, Taroski? Acho que é Canadá. Acho que é Canadá. Meu do céu, nós estamos muito chique. Eu não botei roupa pra isso, não, gente. Tô te falando. Já coloquei. Eu tenho. A Jorge tá desconfiando. Tá bem. A gente tá bom. A Gabi, boa noite, livro boa lindo. Noite, Gabi, querida. O Tio Malfi, amo demais. A melancolia e a dor é algo belíssimo poeticamente. Nossa, pois é. Uma delícia. Principalmente quando tu tá sofrendo, assim, as palavras, os poemas que vêm nesse sentido, eles te ajudam muito. Às vezes a gente lê um poema e ele não te toca, ele não tem a ver. Porque ele tem que estar no momento que tu tá sentindo aquilo para fazer sentido, sabe? Então, exatamente. Não é uma coisa assim, eu amo ler poemas. Não, o poema vai fazer sentido quando tu estiver sentindo aquilo. Daí, meu Deus, ele te ajuda muito. Foi assim que eu entrei na leitura. Eu peguei um poema de um ex-aluno que escreveu um poema e, meu Deus, fez muito sentido. E aí eu queria mais, aí como eu não achava mais poema sobre aquilo, daí eu vou escrever eu, então. E daí foi assim que saiu a pandemia. Foi um jeito de lidar, né? Porque a pandemia foi punk pra todo mundo, né? Nossa Senhora. Foi horrível. Verdade. Boa noite, saudade. Sim, saudade também, prof. Oi. Isso, Canadá. E precisamos ver um jeito de trazer esses livros pra cá. Ai, que Nossa. E a Adria Jatili, eu já dei boa noite, né? Boa noite. Vou ver se começa a escrever poesias de terror. Boa noite. Olha, Luísa Surati, ensinando as pessoas aí, inspirando. Lindas! Gabi! Gabi! Não sei Foi assim também, né? Assim. Isso pra mim é dinheiro. Dinheiro assim. Ai, o filho dinheiro. Aí pra mim tem que ser assim. Não tem, não. Ô, Jorge, vamos lá, Jorge.
Vamos lá, continuar. Próximo De vez item. em quando você faz uma pausa, Érica, para ler um pouquinho dos comentários, você me dá uma cortada, né? Igual você falou aquele jeito, vamos equilibrar aí. Mas sem cortar, a gente não vamos cortar a fala da Heloísa no meio. Quando ela estiver falando, a gente Sim, aguenta um com pouquinho, tá, gente? Se vocês quiserem mandar alguma coisa, tem que dar uma pausinha, a gente lê, né? Exato. Vamos lá. Ô, Heloísa, você falou que você tinha começado a escrever em 2020. Antes disso, você nunca tinha escrito em relação à literatura nada. Só em 2020 mesmo, por causa da pandemia e tudo mais. Na verdade, eu escrevi um livro, mas era livro técnico em 2010. Até eu contei essa história, eu acho, no Terror Box, porque eu recebi esse chamado, né? Eu precisava escrever aquilo, então, de um trabalho pontual ali que eu estava fazendo, eu tinha que registrar aquilo e doar aquele livro. Então, foi uma coisa muito incrível que aconteceu e aí foi a única coisa que eu escrevi, assim. Agora, de literatura de poema, principalmente poema, eu nunca tinha escrito nenhuma linha, nada, nada, nada. Eu sempre fui muito criativa, eu sou muito criativa, né? Mas nunca tinha escrito nada. E em 2020, depois que eu li aquele poema do meu aluno, meu ex-aluno, não consegui mais parar, não consigo mais parar. Assim, eu preciso escrever. Eu tô cheia de ideias na cabeça. Assim que o semestre ele viaja, eu vou começar a escrever de novo. Eu tenho que preparar mais 2 para o ano que vem, né? Perfeito, maravilhoso. Ah, ótimo. Então a gente nunca vai faltar livro da Heloísa para poder ler. Maravilhoso. Isso. Agora eu tentei mais uma que tem toda a minha coleção, tá ótimo. Exato. Oi, desculpa. 3 pessoas que tem. É tu, a minha prima lá de Goiás, e um colega que fez desenho comigo, que ele também tem toda a coleção. Que ele me ajuda com as capas. São 3 pessoas. Ai, que ficou muito metida, tá? Vamos... Não tá? Não mais. Pois então, mas merece, tá certo. Você falou que é professora, né? Você Isso. dá aula de... Ó, a Bruna ali chegou. Boa, Bruna. Oi. A Bruna ali. Pets e livros, né? Pets e livros. A Bruna que fez aquela chamada hoje. Ela que é blogueira de livro. Uhum. Blogueira de livro. Uhum. Não sei como é que chama, mas acho que é blogueira de livro. Desculpa, pode falar, Jorge. Acho que é Bookstagram, não sei. Acho que é alguma coisa assim, né? Pessoal que fala de livro. Isso, acho que é Bookstore, depois né? ela me corrige aí direitinho, a sua profissão de professora, você acha que te ajudou a escrever? Eu acho que não para escrever, porque eu trabalho muito com matemática, né? Reações químicas, mas eu acho que a concentração, o foco que as exatas exigem, eu acho que nisso a minha carreira me ajudou, sabe? Nesse processo de sentar, escrever lá, 100 e poucas páginas, precisa de concentração, precisa de disciplina. Então, acho que nisso a engenharia me ajudou. E os dois de aventura, na verdade, eu tento trazer um pouco da ciência. Não a ciência chata, a ciência divertida. Eu tenho um trabalho com criança, fazendo com que a ciência seja divertida. Então, o Clube do Livro traz essa ideia de que a ciência não é chata, que a ciência pode ser usada no dia a dia. Então, tem um pouco disso ali também, um resgate, assim, sabe? Tentar trazer um novo olhar para a ciência. Eu misturo tudo. Alguém que acha a ciência chata? A ciência é tão boa. Eu nunca achei ciência chata, gente. É maravilhoso. Assim, não sei. Eu gosto. O que a pessoa acha? Eu adoro, acho que a maioria já chega. Boa. Quando eu chego e digo que eu sou professora de química, a professora, química é muito chato. Física é horrível. O pessoal odeia. Não. Era as únicas matérias que eu dei na escola, física e química. Que bom. Já é um outro olhar, né? É bom quando a gente encontra assim alguém. Eu acho que eu, pelo menos, eu não curto porque eu tive que estudar muito na marra para vestibular. Se a gente pudesse estudar porque a gente quer no nosso tempo, acho que a gente ia gostar mais, não é? Do que ter que estudar no desespero, né? Sim. O professor também ajuda, também. Tem que ser um bom professor também para poder... são matérias um pouquinho complicadas, talvez sim, mas se o professor também
não souber como aplicar, talvez eu estou falando besteira, aí talvez o aluno vá achar um pouquinho chato. Não quer dizer que é culpa do professor, mas o aluno talvez não goste mesmo, mas também o professor ajudando a dar um pouquinho mais de up naquela matéria, talvez o aluno se interesse, né? Eu acho também que é isso. Acho que é não saber aplicar, né, na vida real, no dia a dia, te distancia muito dessas matérias. E ela acaba ficando sem sentido, né? Estudar sem sentido. Então, precisava mesmo de uma postura de um professor que aplicasse isso. Mas as novas linhas de educação, elas estão trazendo esse novo olhar. Acho que deve melhorar mais para frente. Tomara. Ai, posso fazer outra pergunta? Ai, será que tem? Pode. Eu não... Deixa eu abrir a pauta. Será que... Eu vou fazer, vai, se Deus quiser. Não, porque assim, como é que você arruma... Eu acho que não tá na pauta. Como é que você arruma tempo para dar aula e escrever, cuidar dos livros, diagramar e fazer tudo isso e ainda cuidar da sua vida? Tipo, porque a gente que é mulher vai no cabeleireiro, faz a unha, tudo, né? E aí, como é que você arruma tempo para tudo isso? Porque 24 horas para mim não tem dado. Boa pergunta. Na verdade, eu trabalho nos finais de semana, eu trabalho com a arte, né? Feriados, noites que eu não estou trabalhando, aí eu trabalho com alguma coisa de arte, né? Tipo, esse daqui eu fiz uma noite, esse daqui eu fiz final de semana passado. Eu vi isso fazendo, que chique. Gente, esse daqui é para ilustrar o conto A Sétima Filha, esse ilustra o conto A Sétima Filha, daqui, e esse daqui, Como Eu Amo Ensinar. E daí eu vou fazendo essas coisas de arte para ilustrar, assim. Aí de noite, no final de semana, quando vai sobrando tempo, assim. Quando os alunos estão fazendo prova, agora eu vou entrar numa fase onde os alunos vão fazer prova, daí eu não tenho trabalho naquela semana, daí eu trabalho com a arte, daí eu escrevo, daí eu faço diagramação. Assim. A Georgia, ela ainda pinta quadro, ela faz quadro, ela faz desenho, eu vejo os desenhos dela, é maravilhoso. Também tem essa parte, que ela tem isso também que ela faz. Ainda o que você não faz, Heloísa? Ao contrário, o que você não faz? Fala pra gente. Eu tenho uma resposta pra isso, eu não consigo. Ai, gente, poxa. Eu bebo água. Ai, gente, quando eu crescer, quero ser Heloísa. Deixa eu só ler aqui, só um pouquinho aí. Lê um pouquinho. A Pets e Livros foi sua aluna? É sua aluna? Sim, foi minha aluna, minha monitora, minha orientada de TCC. Enquanto ela estava na universidade, estava comigo. Agora ela formou, né? Que chique, meus parabéns. Eu encontrei ela por acaso no TikTok, que agora ela é bookstore. Ela é chique. Eu tinha, meu Deus, tu tá nessa área. Aí, meu Deus, aí a gente se encontrou. E ela tem me dado um super apoio. Tem um conto aqui, que é o da máquina de costura, que ninguém tinha lido. A Bruna foi a primeira a ler. Ela leu essa semana, né? E daí foi a primeira a me dar a opinião se eu tinha gostado ou não. Que eu escrevi pro livro e ninguém tinha lido ainda. Que o Starosky foi pra longe, né? Agora não me ajuda mais nas minhas leituras. Que coisa, não? Que coisa. Orientadora maravilhosa. Admiro muito a Elo e ver ela se descobrindo na escrita é extremamente inspirador. Eu acho que ela já se descobriu, já tá profissional, já, viu? Tá se descobrindo. Querendo ou não, escrevendo artigos já exercia a escrita, certo? Agora tá melhor ainda. É verdade. A escrita, o português já vinha praticando, né? É verdade. Isso é verdade. A ciência não é chato, o chato são os relatórios. Eu cobrava bastante os relatórios bem técnicos, bem norma de ABNT, né? Eles eram bem grandes. Prefiro matemática que química, mas a física me encanta muito e acho que a química na prática é fenomenal. E o trabalho de mostrar a ciência da forma divertida é algo lindo, adorei. Ó, tio Malfi, o professor muda tudo. Eu odiava história por causa de um professor que me marcou e passei a amar a disciplina. Olha, realmente, né? Amei o conto A Sétima Filha, saudades da aula da Elo. Lindas as pinturas e ilustrações, amei.
Ô, Lucas, só mandar os PDF que a gente lê. Olha aqui, tá registrado aqui, Lucas. Ó, aqui, tá gravado. Vamos lá, Georgia. Tem 3 perguntas aqui, que depois que a Georgia fizer, a gente joga essas 3 perguntas, né, Georgia? Ah, tá, beleza. De onde que vem a sua inspiração, Elo? Você escreve tanta coisa de vários gêneros. De onde que surge tudo isso? A inspiração, ela vem, na verdade, eu sempre digo que ela vem na emoção, no que eu estou sentindo, assim, né? Então, a coleção do Clube do Livro, por exemplo, como eu fiquei enclausurada por muito tempo, eu tinha muita saudade do meu movimento com os alunos, meu laboratório, né? E eu fiquei quase louca, assim. Então, nos livros eu reproduzi o meu dia a dia com eles. Então, é como se eu estivesse com eles, assim. A pandemia foi meu sofrimento, minha tristeza em relação à pandemia. Melancolia, aquelas emoções que eu estava trabalhando, né? E os contos, como eu amo escrever, como é bom ensinar, ela vem de uma briga que eu tive com um aluno. E os outros, ele vem que é um professor serial killer, né? Então vem... Esse conto seu eu adorei, tá? Como eu amo ensinar. Agora ficou sossegado, agora não incomoda mais. Ai, eu tinha notado eu isso. Entendi. Esse conto foi nossa senhora. E aí... E os outros contos, na verdade, quando eu comecei a escrever, eu comecei a participar de concursos, né, de editais de contos. Então, eles me davam um tema e aí eu escrevia. Daí foi que surgiu o livro de contos. Então, era um livro sobre serial killer, era um livro sobre bruxa, era um livro sobre demônio. E aí eu me dá um tema e eu crio alguma coisa. Mas, em geral, as minhas escritas vêm das minhas emoções. A minha amiga diz assim, não vou ler teus livros de terror, não. Só quando tu escrever amor. Eu disse, mas aí depende de quando eu estiver amando, né? Porque depende do que eu tô sentindo. Então, depois que eu arrumar um namorado, daí eu escrevo sobre amor. Daí tu pode ler. Ai, pronto. Ela deve estar desesperada tentando arrumar um boy pra você agora. Só pra você escrever algo que ela quer. Ixi. Ai, gostei. E olha que engraçado que a Georgia falou de inspiração e a Petsy Livros, ela também acabou perguntando de inspiração, né? Para escrever os contos de terror, para se inspirar, você assiste filmes, documentários, algo assim? Ou surgia do nada as ideias? Não. Terror é um gênero que eu sempre gostei. Na verdade, eu gosto de ler por causa de Edgar Allan Poe. Aos 15 anos, ela caiu nas minhas mãos, né, Edgar Allan Poe. E, meu Deus, era um livro de contos e eu amei. E dali eu disse, eu amo leitura. Então, eu leio bastante. Eu até não leio tanto terror, assim. Agora, depois que eu me descobri na literatura, que eu tenho comprado mais terror. Mais filmes de terror eu amo, sempre vejo, seriados, tudo que for relacionado ao terror. É um tema que eu gosto. E aí eu comecei a escrever os contos, porque foi assim, ó. Eu fiz os poemas, né? Aí com a psicóloga disse assim, eu fazia ela escutar tudo, né? Ela, eu escrevi mais um poema essa madrugada. Eu chegava na minha psicóloga. Aí ela, tá, lê. Aí eu lia. Ela viu todo. Porque aí quando eu cheguei lá perto dos 40, acho que ela não aguentava mais. Por que tu não publica isso? Talvez outras pessoas estejam sentindo a mesma coisa. Eu não sei nada sobre livros, eu não sei nada sobre editoras, eu não sei publicar. Aí ela assim, então comecei a curtir todas as páginas, ali no Instagram mesmo, comecei a curtir todas as páginas de editoras, e eu comecei a observar que elas fazem concursos, né? Editais de contos, de microcontos e tal. E aí eu comecei a escrever, aí então eu publiquei o livro de poemas, aí comecei a participar dos editais e aprovava sempre. Eu participei de 11 editais, aprovei 10. Esse que eu não aprovei, depois eu botei no outro edital e daí aprovou também. E era um livro sobre criança, era um livro infantil, né? Foi o único livro que saiu da linha.
E aí eu entrei mesmo no terror, eu fixei mesmo no terror quando eu encontrei a Terror Box. Que daí eu comecei a escrever os microcontos, os contos. Agora é que ela vai ficar insuportável. Agora que ela vai se achar mais ainda. Ai, Érica, maravilhosa. Microcontos, e aí disse, não, é isso que eu quero, é isso que eu gosto. Então esse ano eu entro oficialmente no terror. Assim. Não que eu vá deixar os outros, né? Mas, por exemplo, o próximo do Clube do Livro, porque o Clube do Livro ele não é terror, ele é mais aventura, mas eu vou colocar umas bruxas e uns demônios ali, sabe? Vou dar uma inserida de forma diferente ali, só para ter esse toquezinho de terror lá. Gostei. Apesar que para mim, né, o Clube do Livro já tem um terror, porque tem um... Não, a gente fala, não sei se pode falar, que aliás, não, deixa, depois eu falo. Não, porque o conselho, eu li o conselho, viu, Luísa Turati? Eu não te perdoo. Gente! O que tá acontecendo? Porque a gente vai falar do livro mais pro final, deixa pra depois, nós estamos, desculpa, tô atropelando a pauta, calma. Tá. Calma, Érica. Vai, Georgia, vai, Georgia. Deixa eu ver aqui. Sou eu. Deixa eu respirar também. Sou a Érica, gente. Agora eu sei que o Rodrigo passa. Rodrigo, eu te entendo. Brincadeira, tá? Na última live ele ficava, Érica, não deixa eu falar. Ela não deixa eu falar. Eu vou incorporar o Rodrigo aqui, então. Deixa eu falar, Érica, por favor. Claro. Tá. E nessa questão de você escrever, Elô, você tem algum ritual? Ou vem ali, igual você falou que você trabalha muito com as emoções, né? Na escrita, mas você tem algum ritual, alguma coisa? Ou não? Veio ali a emoção, você senta e escreve. Exatamente, assim, eu sento uma hora que eu não esteja... Eu não posso ter nenhuma demanda de trabalho da aula, assim, eu não tenho que preciso fazer uma prova, daí eu não consigo. Mas se é aquela semana, então, por exemplo, que os alunos estão fazendo prova, que eu não tenho nada para montar, aí eu sento, assim, coloco o computador no colo e mesmo com a TV ligada, eu escrevo. E os dois últimos, que foi a Sétima Filha e o Clamor de Tyrion, que é o último conto, eu já entrei num processo diferente, sabe? Que a gente vai escrevendo e vai melhorando, né? E aí eu tô encontrando o meu processo, eu consigo desconectar, daí eu faço no computador, daí eu não faço mais na sala, né? Faço no quarto. Eu entro lá e é como se eu desconectasse, eu entrasse completamente, eu perco a visão do mundo físico e eu entro, é como se eu enxergasse dentro da história. Então, eu não crio mais a história, eu vivencio na minha mente aquilo. Eu vivencio, é muito louco, porque eu vivencio o que o personagem está sentindo. Então, na Sétima Filha, que tem a fogueira, eu senti o calor. Então, eu comecei a escrever e na hora que chegou no ritual, o meu corpo começou a esquentar, as minhas mãos começaram a queimar, eu tive que parar de escrever. Eu tive que esperar uma semana para conseguir terminar de escrever o conto. Eu escrevi em 2 tardes o conto. É muito doido. É muito louco. Que legal. Assim, eu achei louco, mas achei interessante, achei legal. É um tipo de mergulho na história muito diferente, muito interessante e gostoso até. No que vai sair no segundo semestre, que deixa eu falar aqui, quem escreveu meu prefácio foi a Érica Nascimento, né? Que é o segundo livro, que vai ser o Mistério da Mansão. Tem uma cena que a menina fica afogada, né? Ela cai dentro de um lugar que tem um gel, assim, e vai pegando o rosto dela e ela vai sufocando. E eu fui sufocando. Eu tive que parar a cena porque eu não conseguia respirar. É muito louco esse mergulho, assim, mas é muito, muito interessante. E as minhas histórias vão ficando melhores por causa disso, porque eu as vivencio, eu não as crio. Não no cérebro fora, no cérebro mais interno, uma coisa mais interna, assim, é muito doido. A gente percebe isso realmente nos contos ali que eu vi, você literalmente entra dentro da história do personagem. Então, isso é muito bom. Então, a escrita fica verdadeira e fluida e maravilhosa. Então, perfeito, maravilhoso. Por isso fica tão boa. Érica, pisca? Eu tenho sentido que ela tem melhorado por causa dessa experiência, assim, mas é à medida que eu vou escrevendo. Até quando eu comecei a escrever,
com o Starosky, ainda quando ele estava junto comigo ali na universidade, a gente sentava, né, e montava, no primeiro capítulo, vou fazer um roteirinho, sabe? Então, para os primeiros eu fazia isso. Era uma coisa bem racional, assim. No primeiro capítulo tem que falar sobre isso, no segundo capítulo tem que falar sobre aquilo. E para não perder a linha, né? Agora eu não preciso mais, porque eu tô dentro da história, eu tô vivenciando a história. Daí não adianta me chamar, eu não escuto. A mãe fica louca. Ela é. Não, Enquanto eu não parar, não adianta falar comigo. Caramba! É bem imersão. emocional. Érica? E o que eu vi aqui, eu vou ler um pouquinho. Pode ler aí. O Antônio, ele colocou o prefácio que a Heloísa fez para o meu livro Rabiscos, ficou lindo. Ele fez um livro, né, esse é o nosso presidente, ele fez um livro de poemas e ele dividiu em 3 partes. Uma é o poema sobre a mãe dele, o segundo é o poema de amor, né, e o terceiro acho que são relações, assim. Então é muito lindo e ele é todo desenhado, todo, né, com rabiscos, é muito lindo, é um trabalho de arte muito lindo. E daí eu fiz o prefácio para ele, então ficou bem legal. Foi o meu primeiro prefácio. Que chique, gente. Perdão. Para escrever os contos... não, você quer essa pergunta dela, eu já li. Eu também adorei esse conto, adoro o plot, não esperava a reviravolta. Mas o concurso foi somente em terror ou participou de outros? Concurso e antologia, né, Heloísa? Esses concursos que eu falo são todas antologias, né? Deixa eu ver, tinha serial killer, de zumbi, de terror. O que não foi nessa linha, mas assim, foi o conto do seu Nicolas, A Luneta Mágica, que foi uma antologia de contos infantis, que na verdade, né, que daí não aprovou para os contos infantis, mas daí depois abriu uma antologia de contos sensíveis, daí ele entrou como um conto sensível, não como um conto infantil. É a única coisa que eu escrevi que não foi nessa linha, mas em geral eu gosto de temas mais darks, assim, mais puxados para essa linha. Bom pra gente. Bom. Ô, Lucas, infelizmente tenho que ir, aqui não é feriado, saudade, prof. Ai, Lucas, estamos curtindo o feriado por você. Obrigada. Pretende escrever mais nesse gênero de terror suspense ou quer se aventurar em mais novos gêneros? Não, eu acho que eu vou fixar um pouco aqui, porque agora eu já tenho No Silêncio da Mansão para o segundo semestre, que é uma história, né, de uma casa mal assombrada, histórias de antepassados, uma coisa emocional em relação à família, à estrutura familiar, né? E eu quero escrever um livro de contos sobre bonecas amaldiçoadas. E aí eu ainda vou continuar o Clube do Livro, tem mais um conto do livro, né, dessa sequência aqui, que eu ainda quero escrever mais um, que vai entrar os jogos de RPG, que eu gosto, né? Os alunos já estão esperando. Cadê o Felipe? Felipe gosta de RPG. Eu fiz RPG quando eu era mais jovem, né? E isso... Aí eu pensei, eu queria juntar um pouco dessa coisa mais gótica que eu gosto. O que eu vou fazer? Aí eu vou pegar meus alunos e vou colocar eles com jogos de RPG meio macabros. Então esse eu quero ver se eu lanço pro ano que vem. E já tem aluno meu esperando. A senhora já escreveu o conto com RPG? Um livro com RPG? Nossa, que bom. Mas acho que eu vou seguir nessa linha. Eu tenho que escrever... Oh, perdão, desculpa. Eu tenho que escrever um livro infantil. Porque... Olha, cara! Quando eu escrevi A Luneta Mágica, eu queria então fazer livros infantis. Aí eu comecei a aprender a desenhar, mas ainda não estou firme nos desenhos, né? Ainda estou aprendendo. Aí eu falei para o menino de 4 anos que eu ia fazer um livro infantil para ele, né? Que ele era o personagem. E aí o tempo passou e eu não fiz ainda, porque o desenho não está como eu quero. E agora eu acho que já está com 6 ou 7 anos. E ele botou a mão na cintura e disse, cadê meu livro? Cadê? Como tu vai lançar A Morte Te Convida a Contar se tu não escreveu meu livro? Como assim? Tá bom.
Acho que pro ano que vem eu devo lançar esse livro infantil dele. Oh, que graça. Esse ano você vai lançar o Clube do Livro? Não, o do RPG é ano que vem. Ano que vem, isso. Ano que vem. Mas tem Esse ano ainda vai sair o o Silêncio da Mansão. Ah, tá. Entendi. Tá certo. Vai lá, vamos continuar a pauta, mas não vamos matar essa pauta. Vamos. Bom, você falou que agora você gosta de terror, né, Lu? Mas quando que você começou a gostar de terror? É criança, agora na vida adulta? Conta pra gente. O terror eu comecei com 15 anos, quando eu li o Escaravelho do Edgar Allan Poe. Já leram o Escaravelho? Escaravelho de Ouro. Escaravelho de Ouro, isso. Muito maravilhoso, acho que um pouco porque ele reunia essa coisa dos mapas ali, dos códigos. E eu adorei aquela literatura mais gótica, né? Eleonora, o Barril de Amontilado, Gato Preto. Ai, meu Deus, eu fiquei apaixonada por ele. Tanto que eu abro, o Pandemia, eu abro com um poema dele, né? E aí eu gosto, depois de tudo que tem a ver com gênero, eu gosto. Livro, filme. Você já falou que gosta de filme, né? Seriado. Livro, série. Então você começou na adolescência a ver coisas de terror, foi mais na adolescência mesmo. Isso, que eu comecei a consumir terror foi com 15 anos. Interessante. Diferente. E quando você começou a gostar de terror, principalmente começou na adolescência, a gente sabe que o gênero tem muito preconceito, né? Tanto quem curte, escreve, você é professora. Como é que os seus amigos, família e alunos lidam com você gostar do gênero, escrever sobre o gênero, principalmente esse novo livro que você está lançando, com a temática, com um personagem que é a morte, e que o ser humano não lida muito bem? Como é que é isso para você? Como é que, né? Fala um pouco, fala pra gente aí. Tu tocou exatamente no ponto bem delicado de eu ter usado o personagem da morte ali. Na verdade, eu tô ciente que vai ser mais complicado, eu já não tô esperando muita gente no lançamento, por exemplo, eu recebi quase 50 pessoas no outro, eu não acho que vai vir muita gente, o pessoal diz assim, eu vou lá por ti, mas eu não vou comprar, porque eu não gosto de terror, porque eu não consigo dormir, porque eu me sinto mal, o pessoal não gosta. E aí, por isso que muitas vezes eu digo para a Érica, tu tá fazendo um trabalho, né, que eu sei que é difícil, que eu sei que é puxado, mas é super importante, porque o pessoal vê com maus olhos, né, essa área do terror. Eu, por exemplo, fiz o Ernesto e o pessoal, ai meu Deus, eu quero ver, ai, uma energia. Ai, gente, eu tô me divertindo tanto com ele aqui. Eu acho que de tocar, eu acho, nas emoções, no medo. Eu estava lendo alguma coisa sobre isso, assim, que o terror, ele acaba te trazendo essa relação, esse tu olhar para os teus medos, para as tuas dores, né, essas tuas emoções mais obscuras, assim. Então, acho que é um gênero que é importante, assim. E não sei, eu me divirto horrores. Então, eu sei que não vai ser fácil nem vender os livros, mas eu vou continuar, assim. Eu vejo a Érica batalhando com a revista e tudo, e eu vou continuar batalhando com o meu terror também. Eu vou seguir o exemplo dela, olha aqui, ó. Isso aí. Os contos góticos também. Então, eu participei de um livro de contos. Esse aqui é uma antologia de contos. Esse daqui é uma antologia, daí com vários autores, né? E aí eu tenho 4 contos góticos. E aí são bem pesados, vermes que comem corações e tal. Daí o pessoal fica, ai meu Deus, ai meu Deus. eu nem posto no Instagram, esses eu posto só no TikTok. Porque eles são mais fortes, aí o pessoal não gosta muito, daí, não, tudo bem. Só que eu tenho que achar o meu nicho do pessoal que gosta de terror também, né? E poder me aprofundar mais nisso e entender melhor essas emoções do medo e dessa sensibilidade em relação, né, a essas questões. Sabe que meu negócio é sempre em relação à emoção, né? E o terror é tão amplo, né? O pessoal fica com medo do terror, mas não tem só o terror, o gótico, como você falou. Tem o terror psicológico também, que aí já é mais... Né? Não tem violência, não tem coisa feia, sei lá, entre aspas, né? Tem tanto tipo de terror, né? Mas
tem muito preconceito, né? Então o pessoal nem chega a olhar. É difícil. Ah, não sei, eu sei que É eu me difícil. divirto, eu adoro. Mas eu Eu entendo também. A mente fechada. Pessoas que não procuram se informar já julgam, né? Você gosta de terror? Já logo literalmente associam com. Eu acho que eles associam a pessoa, ao gênero, com uma pessoa má, que só vê coisas cruéis, não sei o que a gente não sabe, a gente sabe que não é nada disso. Na sua família, alguém fala alguma coisa? Ou eles te dão um apoio em relação a você escrever sobre terror? Você já teve algum problema com algum familiar? De boa? A mãe não gosta do gênero, né? A mãe, que sempre é minha parceira aqui, ela não gosta do gênero, mas ela me apoia em tudo que eu faço. Então ela vai no lançamento, ela vai tudo direitinho. Mas ela não acha que ler, ela não vai ler, não. Ela não gosta de apoiar programas. Tudo bem. E é só isso. Daí o pessoal que diz, eu vou lá para te apoiar, mas eu não vou comprar. Cara, mas que legal ela estar lá apoiando, né? A pessoa já apoiar, né? Não, é importante, né? Pelo menos o apoio vai estar lá, né? Representando família e tudo, mas de resto é só mais isso assim que eu escuto, né? Eu tenho medo, eu não gosto. Quando eu escrever amor, daí eu leio. Isso aí eu já ouvi também. Então não vou escrever nunca. Que a lei casamento pra nós, deixa. Então. Deixa eu achar aqui onde eu parei, que eu perdi. Mas os concursos, infelizmente, tem que ir. Peraí. Inscrevimento. Ai. Ficou até vermelhinha. Bom, eu conheci a Terror Box. Eu acho. Quando acho que a Elo falou que você escreveu o prefácio, aí você ficou. Fiquei vermelha. Ficou vermelha. Nem vi. Eu conheci a Terror Box através da divulgação do livro da Elo e tô amando. Ai, obrigada. Para os livros do clube, você fez um roteiro antes ou a história foi vindo naturalmente? Olha que legal essa pergunta. Não, eu fiz um roteiro, que foram os primeiros livros que eu fiz, né? Daí eu montei. Eu quero 6 capítulos. No primeiro capítulo eu vou falar isso, no segundo capítulo eu vou falar aquilo, daí ficou todo estruturadinho, né? Assim eu fiz nos dois clubes do livro. Aí agora, nos últimos contos e no da mansão, no Silêncio da Mansão, daí eu já não fiz mais. Porque daí a história ela já vem naturalmente. Porque eu não escrevo, eu vivencio, né? Diferente. Eu só descrevo o que eu Nossa, tô lendo. O Silêncio da Mansão não teve roteiro? Não. Nossa! Não teve. Esse foi como se eu entrei na mansão, assim, tipo... É como se tu fizesse assim, tu fecha teu olho e imagina, e sonha, né? Mais ou menos assim, só que eu faço isso de olho aberto. Que daí aí eu vou descrevendo. É muito doido. E aquela parte dos bebês, você surgiu na sua mente, assim? Cara, essa foi uma boa pergunta, eu estava pensando em falar sobre isso. Essa daí foi um processo diferente. Eu estava na piscina, eu faço hidroginástica, né, com as minhas amigas, e aí eu estava lá, e aí eu tinha um professor, uma época que tinha um professor Tomás, ele é super calmo, sabe quando o professor é bem tranquilo e baixa a energia de todo mundo, assim? Então a gente ficava lá só concentradinha, lá no exercício, não tinha música alta. E eu comecei a pensar no conto que eu queria escrever, se eu quero escrever sobre bruxa. Aí eu me dou uns temas às vezes, né? Eu quero escrever sobre bruxa. E aí eu comecei a pensar, e aí de repente, na piscina, é como se eu tivesse entrado em transe. Eu vi as mulheres passando na fogueira, sabe, dançando o ritual, com aquela túnica branca, elas passaram através de mim, eu vi elas dentro da piscina. Eu entrei num transe doido, assim, e a minha amiga tocou no meu ombro assim, tu tá bem, tu tá branca? Eu disse, não, só tô criando um conto aqui. E nasceu um negócio cena. Só tô criando uma história aqui na minha cabeça, por só um pouquinho. E daí eu corri pra casa e comecei a escrever. E foi daí que quando eu cheguei na parte da fogueira mesmo, que daí as mulheres estavam vestidas de branco, com o corpo pintado, eu vi as cores do índigo,
sabe, as cores do urucum, todas elas eu vi no corpo delas, eu vi o tecido branco de linho por cima delas. E aí, no escrever, eu senti o calor nos meus braços, assim. Eu tive que parar porque a energia era muito grande em cima de mim. Então, eu tive que parar porque eu entrei demais na história. É um processo muito lindo, eu tô amando isso. Você se queima tudo, né? Mas você tá amando ainda assim, meu Jesus. Eu me suporto, mas tudo bem. Eu vou morrer ainda, mas tudo bem. Então, eu amei. Incrível. Eu amei esses dois. Muitos autores escrevem assim, sentindo os personagens. Nossa, ótimo, Malf. Nossa, se eu tivesse esse nível de empatia, eu nunca poderia escrever o que escrevo. O tio Malf, se ele tivesse esse tipo de imersão, ele não sobrevive. É melhor não, hein, tio Malf? não, tio Malf, faz isso não. Bem imersiva. Já quero ler tudo da Elo. Eu curti muitos contos de verdade. O prefácio eu já falei. Quero ler tudo da Elo que for suspense e terror. Aí vem a Annabelle versão da Elo. Comentário. O livro com RPG vai ser tipo jogo? Tipo jogo. Ele já começa com o jogo, eles estão jogando, foi a parte que eu já escrevi, daí eles vão fazer uma viagem. E daí eu não posso contar mais, porque daí é spoiler, né? E nessa viagem eles vão parar num lugar. Ai, meu Deus. Aí tem que esperar agora. Tem que esperar. Faz um livro infantil ilustrado por você, Elo. Oh. Vai sair, lançamento. Vai sair ano que vem. Vai sair ano que vem. Vem lançamento da mansão na Bienal? Eu não sei. Acho que não vai dar tempo, porque eu acho que deve sair mais para novembro, eu acho. A Bienal, acho que é antes. Eu não sei se eu tenho cacife para a Bienal. Calma, né? Mas eu quero ir para a Feira do Livro. A Feira do Livro vai acontecer em novembro, aqui de Floripa, que não aconteceu agora, né? Que foi até a Pet Livros ali que, né, a Bruna que conseguiu para mim. E aí que eu tava bem faceira que eu ia lançar na Feira do Livro. Daí não aconteceu agora, né? Teve alguns entraves, eles não aconteceram e vai acontecer em novembro. Então eu quero fazer o Silêncio da Mansão na Feira do Livro, de Florianópolis. Mas sim, que chique. Eu gosto de terror, adoro, tem suspense psicológico, tem vários temas dentro dos gêneros. Última, eu só acho lamentável a galera confundir a obra com o autor, ainda mais se escrever terror mais extremo. Ainda é algo muito difícil. Eu lembro que a Shane falou isso também, né? De você coloca um personagem que faz um negócio ruim, a pessoa acha que você que é ruim. Exato. Não você só criou uma história, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Exatamente. Verdade, não é nada disso, mas esse pessoal tem que te apoiar e comprar, porque eles podem doar livro para biblioteca comunitária. Dá de presente também. Separa meu exemplar, ó, ela já tá pedindo o exemplar dela. Quero muito o Silêncio da Mansão. Nossa, menina, é maravilhoso, viu? Eu falei que é melhor que o... Oi, pode falar. Lembrando que vai ter sorteio, quem sabe, né? Eles podem ganhar sorteio, então aí. Eu esqueci de falar do sorteio, Heloísa do céu. Eu entrei mais cedo e eu falei, não, nos 10 minutos. Você não falou enquanto eu estava aqui, não, Érica? Que coisa feia. Não falei, não deu tempo, gente. Mas vai ter sorteio. Fica aí online aqui, depois no final da live vai ter sorteio. Pra quem tiver online, na hora do sorteio, tem que estar online, né? E tem que seguir a Heloísa Turati e a Terror Box. Mas principalmente a Heloísa Turati, claro, obviamente. Mas tem que estar online. Ó, grande a minha colega Heloísa, da Química para o Terror. Na verdade, tudo a ver. Química era meu terror. Prof. Cremona. É isso? Ai, meu colega. Química é meu terror. Olha, de muita gente, viu? Olha os spoilers. Tais vivendo vidas passadas, Elo. Tais vivendo vidas passadas. Sensitiva. Já pensou? Ah, essa minha filha é um pouco bruxa. Eu tenho uma conexão com os espíritos. Eu tenho uma conexão com os espíritos. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Verdade faz na Feira do Livro de Florianópolis.
Faz na Feira do Livro de Florianópolis. Sorteio, vai ter sorteio, gente, mas é chique, vai, Jorge. Fica aí, gente. Fica aí. Como é que você lida com as críticas, Elô? Principalmente com terror. Como é que é? Tem gente que critica, às vezes, para poder auxiliar a fazer alguma observação para o escritor, mas tem gente que só vem para dar patada, só para esculachar, né? Como que você lida, principalmente com essas que não vêm agregar nada ao seu trabalho? Na verdade, assim, o pessoal... É que eu não tenho contato com pessoas que leem, né? O pessoal que lê não tem feito crítica ainda, assim. E aí o pessoal... São essas minhas amigas, essas questões que eu encontro, assim. Eu não gosto desse gênero. Não que eles critiquem a obra, mas eles criticam o gênero. E aí, né, de boa, assim, tudo bem. Ainda não sei como é que eu vou reagir quando disserem, tu escreve mal, teu livro é horrível, teus personagens são insípidos. Tá. Ainda não sei como é que vai ser isso. Não vai ter isso. Não vai. Quer dizer que estão ótimos, se ninguém está criticando só o gênero, porque aí é uma questão da pessoa por não gostar, então você tá perfeito nesse tipo, não tem o que fazer. Nem leram, na verdade, ainda, então, né, não tem nem como... Ainda não tive essa experiência. Mas a verdade é que tem gente que critica, né, sem... Tem gente que só quer espalhar o ódio, né? Aquilo que a gente estava falando mais cedo, assim, é um pouco de preconceito em relação ao próprio gênero, né? Então, não vou nem ler porque eu não vou gostar, não vou me sentir bem, sei lá. Então, nem tenta, nem dá uma chance, né? Não dá nem uma chance. É um preconceito. Exatamente. Preconceito. É um preconceito. E criticar, e os próprios leitores brasileiros, eu acho que eles quando vão criticar, eles adoram criticar muito o escritor nacional. Tem isso também, né? Estou criticando de forma construtiva. Não, você não está criticando de forma construtiva. Eu não sei onde que eu ouvi, mas quando a crítica construtiva não é carregada de empatia, é maldade, né? Falta de respeito. Não, exatamente. Né? Tem várias formas de falar para tentar melhorar o trabalho de alguém. Tu não precisa ofender ou diminuir o trabalho da pessoa, né? Então, eu que trabalho com avaliação, TCCs e obras, e a gente vê os trabalhos e a gente consegue aconselhar e melhorar e sem denegrir a pessoa, sem diminuir, né, aquele trabalho. Tem formas de fazer, é uma questão de saber lidar com as palavras, né? Tem 1000 formas de tu dizer a mesma coisa. Exatamente. Vamos de Quer pauta? ler alguma coisa aí, Érica? Ou quer ler algum comentário aí? Pode ir pra pauta, continuar aqui. Não, eu leio então. Adorando a live, bate-papo incrível, obrigado. Se for no nível do livro lançamento, só elogios. Fran? Por que ele falou Fran? Não entendi. Fran, você chama Fran? É só mandar a merda, tio Malfi. É só mandar a merda e falar alguma coisa. Que prático. Boa, tio Malfi, boa. Pode ser também. Sei lá, tem gente que critica sem agregar mesmo, só para causar, exatamente. Infelizmente, ainda tem essa questão de leitores ainda pegam muito mais pesado em obras nacionais que de fora. Pois é. Exatamente. Eu acho que tem preconceito em relação às obras nacionais também, assim, porque eu até vejo pessoas que leem bastante ainda, mas leem muito o que é modinha, né, o que está na onda, muito internacional. Acho que a gente tem que privilegiar também o pessoal nacional, né, dar uma chance para ver se gosta, né. Sim, tem que valorizar aqui primeiro, os gringos se der tempo. É verdade. Vamos lá, pode ir lá, Jorge. Deixa eu seguir aqui. Tá quase acabando. E como é que você enxerga o mercado editorial nacional, Elo? Você acha que ele, hoje em dia, ele está mais acessível para os escritores nacionais? Está mais fácil? Eu acho que está mais, assim, opinião própria minha, eu acho que está mais fácil da pessoa até se divulgar, né? Não é se divulgar, até escrever um livro, está mais fácil você até publicar ele, né? Agora, se as pessoas vão ler, mesmo se os próprios leitores nacionais vão ler, aí já é outra coisa. Mas como é que você enxerga isso? Você acha que está um pouco mais fácil que, sei lá, alguns anos atrás, 3, 5 anos atrás? Eu acho que sim, acho
que mais em função da gente ter esse acesso, né, com o Instagram, eu tenho encontrado muitos clubes do livro, né, vocês aqui que agregam bastante os autores, essas lives que vocês fazem de autores, de livros que vocês falam também, né, a Pet Livros, que faz um trabalho incrível também, trazendo várias obras, né, ela tem também o Clube do Livro lá que ela participa. Então, acho que tem alguns nichos, assim, que com o Instagram a gente consegue se aproximar, né? E aí tem os bookstores que fazem esse trabalho também de divulgação. Acho complicado no sentido da editora, com a editora, né, que te apoia em todas as etapas, é bastante caro, então isso te afasta um pouco, né? E eu esperava que com as editoras eu conseguisse vender mais, porque daí a proposta é que eles coloquem várias livrarias, né? Mas até então eu não recebi nenhum retorno disso. Eu consigo retorno quando eu faço lançamento físico. Nenhum, não recebi nenhum centavo de nenhuma das editoras com quem eu publiquei e paguei bem caro, assim. Eu achava que eles fariam mais divulgação, né, tivesse um outro mecanismo, porque na minha bolha tecnológica é mais difícil conseguir pessoas que leiam, né? Eu preciso partir essa bolha e alcançar um nicho maior, assim. Então, nesses momentos, como essa janela que eu tô com vocês, eu consigo alcançar outras pessoas. Com a Pet Livros, agora também estou conseguindo, que ela também tem, né, o público dela. Então, essas parcerias são bastante importantes para que a gente alcance um nicho maior de pessoas que realmente leem, que gostam do gênero, que gostam de ler, né? Para conseguir, então, né, o mercado. Mas o que eu tenho percebido é que a venda, né, o retorno, ela sai mesmo no presencial. Então, por isso que eu estava animada com a Feira do Livro. Achei que eu ia conseguir alcançar mais autores, mais leitores. E você fala disso que eu até fiquei, gente, um pouquinho chocada na apresentação, né, do livro. Você fala que tem editora que lança a antologia e fica por isso mesmo. Gente, mas se é uma editora, por que não deixa lá pelo menos sei lá, na loja virtual? Eu já vi isso mesmo. Depois então, de um tempo, isso foi uma coisa que me chocou bastante, assim. A gente tinha uma editora que daí ela lançou, e aí esse, por exemplo, do Como Eu Amo Ensinar, né, Como é Bom Ensinar, foi uma que foi lançada por essa editora. O livro, aí tem outra que é a Tarefa de Imelda, que é uma história de bruxas da ilha, né, da nossa ilha aqui da magia. A gente tem uma lenda aqui das bruxas, e aí eu fiz uma história saindo dessas lendas da bruxa de Itaguaçu, que é a Tarefa de Imelda. E aí o livro estava pronto, capa feita, era só lançar, né? Só divulgar. E ela desistiu. Ela simplesmente saiu do grupo de escritores, não deu nenhuma justificativa, fechou a editora e foi embora. E os livros e os contos, sabe? Então foi bem chocante, assim. Não tivemos nenhum prejuízo em relação a dinheiro, mas foi mais um prejuízo em relação ao emocional, assim, porque a gente estava muito animada, a capa era lindíssima, né? Então foi complicado. E aí os outros contos, então eu tenho 10 livros de contos, né? Eles publicam, eles fazem aquela tiragem, daí, né, tudo certinho, fazem a tiragem, 50 livros para os autores, mandam para os autores e daí deu. Aí eu fico pensando, mas por que não põe num e-book, então, que todos possam ver? Eu sempre falo que tem editora Inovar, que eu sempre eu trabalho com eles no sentido de contos, né? E eles colocam sempre o livro no virtual. Então, é uma editora que eu continuo com eles, assim, né? Até tem um poema meu rolando agora, né? Eles mandaram agora a última revista. E aí eu acho que é um trabalho válido, porque a gente pega o livro físico pra gente e todo mundo pode acessar o e-book. Eu não acho que o livro, as histórias que a gente escreve, tem que ficar guardadas. Não escrevi para ficar guardada. Eu acho que ela tem que circular, né? Ela tem que estar na mão das pessoas, assim. Então, por isso que eu juntei tudo na Morte de Convida a Contar. Porque eu quero elas na rua. Não quero eles guardados na meu guarda-roupa. E também do meu guarda-roupa ele não sai, do meu armário ele não sai, que eu não empresto. Muito bem. Infelizmente tem essa questão de que os leitores ainda pegam... não, desculpa.
Olha, não é puxando o saco, não, só por ser conhecida da Elo. Mas eu que leio tantos livros de suspense, achei extremamente interessante a forma que os contos se conectam. A escrita é extremamente fluida e imersiva, sim. Eu gostei muito de alguns contos em específico, me fez ficar muito ligada e querendo o livro daqueles contos. Ai, a coleção de bonecas. Frankenstein, o Prof. Cremona. Frankenstein, Drácula, terror. Tema antigo e excelente. Por que não ler futuros best-sellers locais? É verdade, é verdade. Uma ótima pergunta. Adorei, super indicarei aos meus amigos. Bora divulgar a obra da Elo entre criadores de conteúdo que gostam do gênero, assim as pessoas irão divulgar seus livros. Faz uma página voltada ao terror e usa um apelido, um pseudônimo, que você amplia consideravelmente o problema. Interessante. O Peter Terror Macabro BR. Oi, Peterson, tá bonzinho, querido. O livro está no Kindle Unlimited. Partiu de você querer publicar para alcançar mais leitores? Ou foi sugestão da editora na questão de estar disponível no acervo do Kindle Unlimited? Esse não tem editora, esse é independente. Esse eu fiz questão de deixar disponível mesmo. Eu queria que alcançasse o maior número de leitores. Arrasou. Tem editoras que são uma merda mesmo. Uma grande parte das editoras que promovem antologias, elas ganham com editais e para elas fica de bom tamanho. É um mercado bem estranho esse, eu também acho bem estranho. Já vi vários golpes dados por editoras. Infelizmente, tem editoras que fazem isso mesmo. São poucas editoras que você pode confiar na realidade de hoje em dia. Conheço algumas. Já tive problemas com editora também. Verdade, muitas editoras só querem dinheiro de autores que sonham em publicar. Infelizmente, né? Exatamente. Tem muito isso. Tem muito isso. Vamos lá, George. Voltar pra pauta aqui? Vamos lá. Ó, agora a gente vai falar do bonito aqui, ó. Como surgiu a ideia, Lu? Pra você criar essa coisa aqui, ó. Com esse personagem que eu adoro. Eu gosto desse personagem. Tu gosta desse personagem? Eu adoro. Eu amei. Depois eu vou chegar na pergunta do título, mas como surgiu a ideia para criar esse livro aí? Tá. Então, assim, eu estava frustrada com essa história de que as editoras não estavam, né, disponibilizando o livro nem físico, nem virtual. Né? Eles podiam colocar no Unlimited, porque não, né? Então, isso estava me frustrando muito, assim. São histórias que eu gosto muito. Quer saber? Eu vou reunir tudo isso daí e vou publicar num livro. Vou juntar e vou, né, montar um livro disso. Foi na mesma época, então, que eu comecei a aprender a diagramar, a montar o livro. E daí eu disse, vou juntar tudo. Mas aí eu disse, mas como é que eu vou juntar isso, né? Assim, só colocar os contos e tal. Aí eu disse, o que tem, né? Aí eu tava conversando com a minha psicóloga. Eu queria falar sobre morte. Por causa da pandemia e tal, eu queria conversar sobre morte, o que as pessoas sentem, sabe? Tirar essa impressão de como as pessoas se relacionam com a morte. E reclamando isso para ela, né? Aí me surgiu a ideia, por que eu não coloco a morte reclamando? Né? Poxa, ninguém é meu amigo, ninguém quer falar sobre mim, ninguém quer falar comigo. Olha quanta história legal eu tenho. E daí eu usei esse personagem para conectar todas as histórias. Eu amei isso, eu amei, eu adorei. Você não sabe o tanto que eu gostei. Ela quebra a quarta parede, praticamente, a morte. O Senhor Morte, na verdade. Então, eu adorei. E eu só dava risada. Eu falei, eu concordo com você, Senhor Morte, você está certo. Exatamente, eu me sinto assim também. Ninguém quer falar sobre mim, ninguém quer falar comigo. E ele é todo elegante, ele fala todo naquele rebuscado. Sim, ele tem um jeito elegante de falar, um cavalheiresco. Não é cavalheiresco, ele tem um linguajar muito, muito refinado. Isso. É maravilhoso. Adorei. Cara da Erika. Não, me lembrou Creepshow um pouquinho, sabe? Porque Creepshow, aquela... Não sei se você chegou a ler, Heloísa, aquela... É a história em quadrinho, né? Graphic novel das histórias do Stephen King.
E tem também um narrador lá que linka uma história na outra, me lembrou. Eu acho sensacional. Acho perfeito, perfeito. Você vai fazer a próxima? Posso fazer pergunta? Não, dá uma ler. lida, pode ler se quiser ler um pouquinho os comentários aí, se tiver alguma coisa interessante. Olha, Heloísa Turati, eu tô com o conselho aqui, olha. O conselho tá instalado, viu? Tá instalado. Porque você leu, né, George? Você sabe que aquela morte, a última morte lá, não posso falar que é spoiler, né? Mas, gente, mata as pessoas só. Eu te mandei Mas não dá pra carta, eu não faço não, né? Conselho. Pior que ela avisou, mas eu li, eu não... Ai, gente, que triste. Uma coisa que é assim, tu não lê isso, é a primeira coisa que ela leu, quer ver? Não foi não, eu li na ordem, mas eu li. O conselho, ele veio no sentido de mexer com as emoções das pessoas, porque... O conselho, deixa eu ver. Você bateu o olho, tem a ver com cachorrinho, que daí eu também tive um problema com a Alecrim. Então, eu li. Vem esse personagem de novo, assim, as pessoas têm um amor tão grande, não por ter o amor, mas por esquecer que as pessoas também precisam de amor, sabe? Então, muitas vezes as pessoas deixaram de estar ou de se relacionar comigo por causa de um bichinho, né? E eu disse, eu também preciso de carinho, eu também preciso de atenção, né? E eu disse, eu vou mexer com essa emoção. E veio mexeu um conselho. Meu Deus. Nossa, mas foi, nossa, e ainda a forma, né, menina do céu, foi pior. Eu tenho duas menininhas, eu tenho duas bebês. Na hora que eu li, eu falei, gente. Eu fiquei pensando nos meus filhos também. Eu tenho ainda. Deixa eu dar spoiler, eu não posso. Vamos parar. Não pode. Mas no começo, acho que a gente pode falar, que eu já fiquei já revoltada no começo, porque a mulher não queria entrar no elevador e a outra não, ela ia sair. Então fica você no elevador, eu saio. Não, a outra quis, forçou ela a ficar no elevador. Ai, que mulher chata. E tem pessoas que fazem isso. Tem pessoas que fazem isso. Porque elas acham empatia tão absurda que tu não goste, ou que tu não se sinta bem, ou que, né, às vezes até tu tem alergia, não pode chegar perto, que é o meu caso. Eu não posso ficar dentro do elevador com bichinho, né? E aí eu disse, não, então eu saio. Que bobagem, não sei o quê. E aí me tranca num ambiente assim fechado e eu fico passando mal depois da tarde inteira. Então é uma questão de empatia com o ser humano, né? Não deixar de amar o seu bichinho, o seu filhinho, mas, né, respeitar também o humano, que é da tua espécie, né? Então eu mexo um pouco com essa emoção também ali. Eu trago essa discussão. Assim. Próximo aqui? Vai, pode ir. Vou lá. Agora a questão do título. E esse título que eu adorei. Então, como é que surgiu esse título? Então, aí eu tava lá, que título que eu vou dar, né? Contos reunidos, contos escolhidos, contos abandonados. Não sei. E daí eu decidi que eu ia colocar ali o personagem da morte, contando e conversando com a pessoa. Aí eu disse, quem sabe a morte te convida a contar? Aí eu disse, será? Vamos ver. Aí eu falei com a Érica. Érica, o que tu acha? Tô pensando nesse título. Aí a Érica, assim, como é que tu falou? Acho... que desperta curiosidade. Não é? Que te deixa curioso, né? Então é isso mesmo. É isso mesmo que eu quero que deixe as pessoas curiosas. E aí foi que eu decidi que o nome seria A Morte Te Convida a Contar. Maravilhoso esse título, gente. Gente, o que a morte vai te convidar? Mas né? Dá uma curiosidade. Perfeito. Maravilhoso. Já me conquistou ali. Quer que eu leve um pouquinho? Hoje em dia, o Peter Terror Macabro BR, hoje em dia, muitos escritores estão lançando diretamente no Kindle e tô vendo que isso é uma nova vertente, verdade. Eu amei exatamente essa conexão da morte contando a história. Ela conversa diretamente conosco, amei. E o último conto faz mais sentido ainda. Olha, eu não li o último conto ainda, não dá spoiler. Eu não terminei também. Não por favor, tô quase na metade.
Calma. Já passei da metade, na verdade. Eu também, eu tô Calma. participando, né? E o último conto faz mais sentido ainda, de ter sido a pessoa morta a nos contar as histórias. Ao Tio Malfi, tem que matar os personagens todos mesmo. Quanto mais carismático, melhor. Pra matar? Tio Malfi, não! Não. Você tem que ler esse conto aí do conselho. Vou mandar o livro pra você ler o conselho pra você ver. Esse conselho parecia eu entrando no elevador com o meu dog e a pessoa surtando ao meu lado. Convite da morte atiça mesmo a curiosidade. Atiça mesmo. Maravilhoso. Maravilhoso. Pode ir, Cláudia. Próxima. E esse livro, ele demorou muito tempo para ficar pronto, porque você já tinha os contos, tudo, mas demorou para você organizar tudo certinho? Demorou, assim, quanto tempo, mais ou menos? Não, foi rápido. Porque eu tinha passado o 2021, né? Então, eu comecei a publicar em 21. E aí, eu participei dos editais tudo em 21, né? Que daí foi que eu aprovei esses 21 contos. Em 22, foi o processo de divulgação, de publicação, mas aí eu percebi que eles não chegariam nos leitores. E aí que eu entrei nessa frustração. Então, ali no final de 22, eu comecei a diagramação, comecei a juntar tudo. Daí tive essa coisa da morte para conectar os contos. E aí, começo do ano, ele já estava meio que pronto, assim. Mas ainda eu estava, na sétima filha, eu estava presa por contrato com uma editora, que acabava dia 25 de fevereiro. E foi uma editora bem ruim, assim, ela nunca estava satisfeita com nada, ela me incomodou bastante, assim, né? Foi bem frustrante trabalhar com aquela editora. E aí, quando acabou, aí em seguida eu já mandei vir o boneco para ver como ficou. Ele estava prontinho, assim, só esperando acabar o contrato. Acabou o contrato, daí eu já comecei todo o processo, daí veio o boneco, eu provei, arrumei, aí já fiz as impressões. Já falei com a Érica, vamos fazer a live. Maravilhoso. Por isso que ele veio agora. Então, o quê? 6 meses para montar, depois dos contos escritos, rápido. né? Rápido. Foi rápido e bom. Ficou bom. Que bom. Você falou aí que diagramou ele, né? Então, e a capa foi você mesma que fez? Isso. A ideia dela? Foi tudo você? Sim. Agora os livros, porque como os livros são muito caros, e daí eu não consigo mais pagar por novos livros, agora, porque eles são muito caros. Então, eu fui aprender. Aprendi a diagramar, aprendi a desenhar, e aí eu fiz daí a capa, mas eu queria 2 cadeiras. Até tinha conversado sobre a capa com a Érica também, que eu queria uma porta vermelha, que é a ideia, né, do inferno e tal, ele tá te convidando para entrar, então ela tá aberta, e eu queria botar 2 cadeiras aqui na frente, tipo casa de vovó. Sabe quando tem as cadeiras na frente, marronzinho? Que era para ficar 2 cadeiras aqui, né, vazias, esperando pra gente sentar e conversar com a morte. Só que daí o desenho não ficou bom, porque daí ele não tinha... Eu ainda não terminei o curso, eu preciso fazer a metade final do curso. E aí ela ficou sem... como ela tinha as perninhas da cadeira, elas não tiveram nitidez, elas não ficaram nítidas, daí eu não consegui colocar. Mas eu achei que só com a porta e a luz aqui já ficou convidativo. Assim, ficou. Né? Então, tá ficou muito bom. Ficou simples e bem... Deu a entender, a capa tá praticamente te convidando, deu para entender. Ficou bom. Ficou muito bom. Valeu. Alguma coisa, Érica, aí de comentário? Tem perguntas, deixa eu pôr a pergunta. Apesar que eu acho que ela... essa aqui, ela já meio que já respondeu, né? Aparece para vocês também. Como surgiu a inspiração para montar o livro? Ela já meio que já respondeu agora há pouco, não é? Foi por causa dessa frustração com as editoras. E assim, deixar claro que eu fiquei um pouquinho frustrada, mas a experiência de trabalhar com as editoras eu recomendo, porque eu me experimentei em vários gêneros, né? Então eu acho super válido. E são publicações naqueles livros ali em que eu não gastei tanto, né? Não gastei mais do que R$100 para ter o meu conto num livro. E aí eu percorri todas essas áreas, né? Bruxas, monstros e serial killers, zumbis. Então eu me experimentei em todos os gêneros, assim. Então é muito válido.
mas falta chegar no leitor, né? Essa parte que me deixa um pouco frustrada. Então, não tiro o mérito do trabalho também das editoras, só essas duas que me incomodaram, mas do restante não. E essa ideia daí da morte foi para conectar, porque eu queria alguma coisa que conectasse todas as histórias, né? E meio que eu consegui juntar os pontos, né? Um tem um demônio, o outro tem pessoas loucas. Lá no final daí tem as bruxas, tem a fada, né? Que não é boa. Olha. Perfeito. Opa, dá spoiler. Tá dando spoiler. Vamos a outra. Não, essa aqui eu acabei de mandar. Ô, Érica, peraí que eu tô doida. Tem alguma rotina de escrita? Eu acho que a Heloísa já respondeu também, né? Porque a parte do ritual de escrita, né? Que ela minha rotina, eu não tenho um cotidiano, assim. Quando, por exemplo, agora eu estou no auge do semestre, então eu estou trabalhando com as aulas, com os meus alunos direto, assim. Então, aí daqui a pouco ele começa a aliviar, que daí começa a vir as provas, daí eu escrevo. Daí os finais de semana e feriados e noites e meios dias é quando eu escrevo. E sempre interligado com o que eu estou sentindo naquele momento, né? E eu quero sempre capturar, e meu objetivo com a escrita é que a pessoa consiga sentir o que eu estou sentindo. Que eu consiga tocar as pessoas, sabe? Com certeza minha ambição. Sente, tá? Muito. Sim. Vai por mim. Muito. Não só no tempo do conselho, em outros também. Tá? Tô sentindo. Comigo você cumpriu o papel certinho, tá, Luz? Ai, Georgia, qual que foi o seu favorito até agora? Você tem um favorito, Georgia? Aquele, como é que é? Eu ensino aquele da Como é bom ensinar. Não posso falar, velho. Isso, Adoro de ensinar. Ensinar Tá? é muito bom, né? Adoro ensinar isso mesmo. Eu esqueci o nome, gente. Não é possível, eu gostei do conto. Como é bom ensinar. Mas é isso aí. Como é bom ensinar. É verdade, eu tô procurando aqui também. Adoro, por enquanto, é o meu favorito. Legal. Até agora. Eu até agora é a coleção de bonecas que eu já tinha lido. Já. Eu adoro esse conto, gente. Eu até escolhi ele para falar numa live que era de bonecas. Lembra, George, que a gente tava fazendo as lives temáticas? Sim, dos temas. Aí na live da boneca eu pedi pra Heloísa ler ele. Eu assisti essa live. E acho que a gente fez um dia também que eu tinha escrito esse conto, assim. Acho que eu tinha escrito para algum dos teus desafios até. E aí a gente fez um brainstorm, assim, como que eu podia continuar aquele conto, porque as pessoas no TikTok pediram muito. E aí eu tenho aquela conversa, eu tenho todas aquelas teorias loucas que a gente criou, e é por isso que eu vou fazer um livro de contos de bonecas. Só de bonecas. Eu tinha muito medo de boneca quando era criança. Nossa, aquilo ali não é... Boneca não é coisa de parada pra criança. Vai por mim. Não vai. Não queria dar medo. O que acha bonito? Desculpa, tá? A minha mãe, eu ganhava de presente de madrinha, só fugindo um pouquinho aqui, só rapidinho, eu ganhava de presente das madrinhas. Aí a minha mãe fazia questão de arrumar a cama e enfileirar todas as bonecas lá na minha cama. Durante o dia. Aí ela ia trabalhar, eu ficava sozinha em casa, meus pais iam para trabalhar, meus 2 irmãos para a escola, eu ficava sozinha, as bonecas lá na cama. Eu não ficava no quarto onde estavam as bonecas. Sério? Eu não ficava colocando dentro do guarda-roupa. Eu não ficava, eu ficava na cozinha ou na sala, eu não ficava sozinha lá na cama. Minha mãe achava bonitinho. Aí eu não queria, né, desrespeitar a mãe, guardar, mas eu fui ficando mais velha, eu fui guardando as dentro do guarda-roupa. Eu fechava lá dentro do guarda-roupa. Pra não fugir. Pra não fugir, aí a minha mente de criança escutava barulho da porta do guarda-roupa de noite, e eu via muito filme do Chuck, o Mestre dos Brinquedos, aí melhorava muito a minha imaginação. Mas boneca, gente, não é coisa dá medo, do mal. Assim, é coisa do mal, exatamente. Exatamente. Alguém coloca algum espírito dentro daquelas bonecas. Eu tinha uma boneca que era de plástico. Aí eu e meu pai botamos ela pra derreter. Foi tão legal. Quando você era criança?
Gente, que fogo, porque ele precisava de um cabo por uma chave de fenda, né? Daí ele disse, eu vou usar essa boneca, posso usar essa? Pode. Daí ele começou a derreter a boneca, foi muito legal. Mas você era criança? Dá mais medo ainda. Você não traumatizou? Eu adorei. Gente. Aquela coisa da boneca se desfazendo, assim, virando um plástico derretido, vermelho. Dá medo, velho. Gente. Sabe que essa questão de boneca, ela é muito sensível às pessoas, assim, toca muito as pessoas, assim. O que eu tive de comentário quando eu pus no TikTok, o que as pessoas reagiram ao conto de bonecas, me exigindo a continuação, foi muito interessante, assim. Eu disse, nossa, como isso mexe com esse imaginário da pessoa, com essas emoções do infantil, do medo e da brincadeira. Então, as pessoas me pediram muito que eu continuasse. E não terminasse ali. A Bruna também me disse, mas tu não vai continuar essa história? Né? Então, tem que continuar, tem que fazer. Devo fazer para 25, eu acho. 2025. Ó. Nossa, pra ver nessa. Mas e você teve mais boneca depois disso? Da boneca derretida? Eu tinha boneca. Não, aí não, foi só essa que eu derreti assim. Acho que por isso que eu fui pra engenharia, porque foi muito divertido o processo de fusão do plástico. Olha, gente! Gente, que família peculiar, né? Imagina o pai derretendo a boneca da filha na cara da filha. Gente, oi, mas isso aí Eu achei maravilhoso. Podia traumatizar, né? Já pensou? É que ele deu sorte que acabou que foi pro bem, né? Virou a profissão dela, né? Relacionou com a profissão. Exatamente. Mas já pensou, a criança vira uma assassina? Que derrete derrete a vítima? Olha que história boa! Que história boa pra colocar de conto! Já tá nascendo uma história aqui, gente. Aí, pronto, agora no meio começa a entrar em transe, aí ela fica... vamos parar. Não, aí na live não. Eu entrei em transe e tô vendo a boneca aqui derretendo. Não, por enquanto não, espera. Depois da live você faz mesmo. Aguenta só um pouquinho, mais 10 minutos. 10 minutos. Ai. Ô, Jorge, pode ir, Jorge. Não, aqui agora é tranquilo. Esse livro teve beta ou teve... O leitor beta? Não, essa não. Essa, na verdade, cada conto foi lido pelos editores, no caso, né, nos concursos. Então, são todos contos, que eu vou dizer, premiados, né? São todos contos aprovados em antologias, a maioria deles. E aí tem alguns contos que não foram lidos. Os 2 de zumbi eu tinha preparado para colocar no edital daquela editora que fechou, então não chegou nem a chegar na mão, né? Eu não tinha enviado ainda. Eu ia enviar naquela semana, quando ela abandonou tudo. Deu um negócio na cabeça da mulher, ela abandonou tudo, assim. Então, os 2 de zumbis, ninguém tinha lido. Vocês foram, né? Vocês duas e a Bruna foram os primeiros a lerem. A máquina de costura, a Bruna foi a primeira a ler também. Muito legal. Eu pensei assim, eu queria que meu livro fosse um pouquinho maior. Eu queria escrever sobre alguma coisa. Queria que fosse alguma coisa amaldiçoada. Porque daí eu estava naquela conversa da morte, e a morte estava falando sobre demônios presos em objetos. E aí eu tinha escrito o jogo de chá amaldiçoado. Eu tinha visto uma foto antiga com um jogo de chá bem bonito. Eu disse, e se esse jogo de chá fosse amaldiçoado, né? Daí eu escrevi por uma foto que eu vi e aí coloquei no Scrive, que é, né, a página. E aí ali já tinha sido publicado no Scrive, então o pessoal já tinha lido. E daí a máquina de costura, ela foi feita, acho que é o único ponto que foi feito para esse livro, sim. Foi escrita para dar uma engrossada nele, assim. Legal. Deixa eu ler aqui mais um pouquinho, né? Pode. Assim, para publicar ele independente, você que fez a diagramação e capa, ela já falou que foi ela que fez, me tocou e muito. Me tocou e muito. A Pets e Livros.
o livro dela, né? Tocou muito. O Tio Malf colocou justo, kkkk, eu não sei, desculpa, Tio Malf, é que eu tô lendo depois. Eu não lembro o que é justo, né? Se fosse injusto, aí era um problema, mas se é justo, tá valendo. Eu adorei o da máquina de costura. O último conto, um dos mais belos, já que é em poema. Nossa, adorei a Sétima Filha, também aquele do telefone, do conjunto de chá amaldiçoado. Adorei da coleção das bonecas, coleção de bonecas, que é o meu favorito. Ela gostou do livro inteiro, é isso? Deixa eu contar, então, o Clamor de Tyrion. O Clamor de Tyrion, eu meio que digo que eu recebi uma entidade ali, porque eu comecei a escrever, eu queria escrever sobre sobre um demônio. Na verdade, eu queria escrever sobre um quadro, né? Como eu pinto, eu disse, eu queria colocar uma obra de arte. Aí eu fiz o Clamor de Tyrion. Só que ele veio todo em poema, todo rimado. Todo rimado. Até depois eu estava estudando, ele chama narrativa poética. Aí eu submeti, né, nesse edital, no Tons Taciturnos, e daí o editor disse, mas eu gosto da história, mas eu não gosto desse modelo. Tu quer publicar mesmo assim, mas tem que mudar o formato. Aí eu disse, tá, para publicar, daí eu disse, então eu vou mudar. Só que eu não conseguia mudar, eu estava presa naquilo, né? Daí ele também me ajudou daí a transformar em contos. Então, o Clamor de Tyrion está aqui na forma de narrativa, normal, né? Sem a poesia. E aí, só que eu fiquei com uma angústia, uma coisa ruim, porque como ela veio daquele jeito, parece assim que alguém... A minha psicóloga disse que foi feito um download, eu fiz um download dos espíritos. E ela veio no formato de poema, ela tem que ser publicada no formato de poema, né? Então, aqui ela está no formato original, como ela saiu da minha cabeça, com formato de poema. Pode ser que as pessoas não gostem, porque ele é todo rimadinho, na mesma sonoridade, né? Mas eu gosto muito dele assim, então. Mas aí, quem quiser a narrativa mesmo, daí tem que ver esse livro aqui, né? Que é o Tons Taciturnos, que tem os poemas góticos ali também. Legal. Então, é uma história interessante também. Muito. E esse livro, e esse conto, o Conto de Tyrion, vai virar livro. Vai virar Opa! livro? Vai. Vai virar livro. Vai virar livro. Pets e livros. Fala aí o seu conto favorito. Escolhe um. Porque você tá falando muito, você tá roubando no vale. Só um. Escolhe um. Conta aqui pra nós o seu favorito. Não quer dizer que você não gostou dos outros, mas qual que você gostou mais? Escolhe só um. Gente, vai ter sorteio do livro. Eu tenho que falar isso mais vezes, né? Gente, vai ter sorteio do livro. Daqui a pouco, fica aí. Quem tá indo embora não vale. Eu vou fazer igual a Draco, vou anotar o nome de quem tá aqui. Quem tá na live não. Só vai entrar pra quem sorteio, não. Nossa, olha o que ela colocou. E um dia, minha boneca amanheceu sem a cabeça. Eu fiquei apavorada. Ai, meu Deus! A cabeça saiu andando, decidiu passear, ela só foi. Gente, tá louco? Nossa, eu jogava boneca fora. Esse negócio de boneca aí, muito fácil de entrar no espírito, muito fácil. Bonecas me dão medo. Ótimo, eu sempre ouço relatos de pessoas que vivenciaram coisas sobrenaturais. Meu sonho era ver uns demônios. Uns trem assim bizarros. Pra escrever terror deve ser uma maravilha. Mas se você já escreve terror sem ver, você vê, o que vai ser de você, tio Mal? Tio Mal vai ficar alucinado se acontecer com ele alguma vez. Ele vai adorar. Ele vai chamar a assombração. Nossa, vem cá, deixa eu conversar com você um pouquinho. Só a gente me escrever um conto, por favor. Fica aí, não vai embora, por favor. Ele vai fazer desse jeito. Ai, credo. Manda uma tabuinha pro tio Malf, pronto. Já escreve uma história. Serial killer que derrete pessoas. Ela tá dando nossa história que nós estávamos criando. Pronto. Os de zumbi, muito bons também. O da máquina de costura me lembrou o baile do Carrie é Estranha. Adorei. Me lembrou também. Eu gostei. Jogo do
deixar, eu amei. Amo bonecas de pano. Comecei a temer outras formas depois dessa live. Ai, a gente vai traumatizando as pessoas com as bonecas, gente. Ai, gente, boneca não vai. Eu ainda nem Ai, sei ai. ainda. Os japoneses, eles têm uma tradição de guardar, prender almas nas bonequinhas, esqueci o nome do tipo de boneca que eles usam, né? Mas tem uma questão da tradição japonesa disso, né? De proteger o ambiente, a alma de espírito, alguma coisa, entra na boneca, né? Então eles fazem a boneca, às vezes deixam ela no altar, na casa deles, aí se tiver algum espírito, alguma coisa, fica preso nessa boneca. Esqueci o nome desse tipo de boneca, mas no Japão eles tinham essa tradição, lá para o século XVIII, XVI, de ter essas bonecas em casa por questão de espíritos, né? E a pessoa mesmo faz a bonequinha, né? Tanto em porcelana quanto em pano, e deixa lá. Se a boneca mudar de cor, ou escurecer, ou cair, é porque tem algum espírito ali que entrou na boneca, ou tem um espírito na sua casa. E essas questões também de boneca do Japão, em relação ao Japão. Ah, que interessante. Eu vou dar uma lida sobre isso para poder incluir no Pesquisa para você ver. conto. Em animes tem muito disso, né? De alguns animes de terror. Em jogos de terror, por exemplo, igual Fatal Frame, que eu jogo bastante, no jogo inteiro tem essas bonequinhas, né? Então, quando a bonequinha às vezes cai, quando a gente está jogando no game, a bonequinha cai, é porque tá passando um fantasma ali. Aí você vai ser atacado por um fantasma, então você se prepara para o combate. É bem interessante a questão das bonecas em relação aos espíritos do Japão. Depois você vai gostar, pesquisa para você ver. É muito bom, bem interessante, bem legal. Que interessante. Nossa, muito bom. eu tô vendo muita gente jogando boneco tudo fora, né? Ninguém vai querer boneca mais. Vamos trabalhar o boneco. Olha, Pets e Livros, não sei escolher o melhor, mas acho que o último, pela escrita diferente, ser em poema. É diferente, é diferente. A pauta de hoje nós já matamos Tá quase acabando. Agora é mais interessante. Quando vai ser o lançamento presencial do seu livro aí? Conta pro pessoal. O lançamento vai ser segunda-feira. Segunda-feira agora. Coincidiu os dois, né? Um na sexta-feira e um na segunda. Vai ser numa cafeteria bem charmosa que tem aqui. Tem um café colonial, né? Que ela já iria servir o café colonial. E daí é uma pessoa que ela incentiva muito a literatura. Então ela possibilita, né, que a gente faça esses lançamentos, ela não cobra. Então ela acolhe a gente e ela recebe os nossos convidados, e ela conversa com as pessoas também, assim, sabe? Recebe as pessoas muito bem. É uma pessoa que incentiva demais a literatura, então eu tenho feito sempre os meus lançamentos presenciais ali no café, chama Café com Laranja, o nome da cafeteria. É bem pertinho aqui de casa, né? Para quem está vendo, é perto da prefeitura, né? Logo do outro lado da rua, assim. Dia 24 é feriado, segunda-feira é feriado aqui para nós, da Palhoça. A gente não tem aula e não está trabalhando, então dá para vir tomar um cafezinho no final ali do feriado, desse feriadão, né, esticadinho, e aí depois ir dar uma olhada nos meus livros e conhecer o meu aluno aqui, que foi mal educado. Você vai levar ele? Vou levar ele. Sério? Que legal! Eu fiz para o lançamento, eu fiz também a adaga dos bebês para o lançamento também. Isso é papel, tá? Ai, papel? É papel. Papel de impressora. Tá muito legal. Parabéns. Mas aí a pessoa tem que... Bom, tem que... o pobre... Eu sou muito... Pobre é fogo, né? Mas aí a pessoa pode ir lá e não tomar o café? Pode ir lá só para apreciar? Sim. A Jennifer sempre faz isso, assim, não quer tomar um café, quer só comer uma fatia de bolo e um café, daí pode optar por fazer essa opção também, sem problema nenhum. Ela também tem as opções lá sem glúten, sem lactose, aquelas coisas todas assim. Então é para todos os bolsos. Para todos os bolsos. Aí sim. Lançamento presencial, eu nunca fui assim num lançamento de livro presencial. Como é que funciona? É mais ou menos como foi aqui, na verdade, o pessoal chega, né, aí vai ter a mesa com os livros ali, daí o pessoal pode já folhear, ver se quer levar, já pode ir comprando.
Daí eu já vou fazendo a assinatura. Às 7 horas eu vou fazer a fala. Daí eu vou lá na frente e daí eu converso um pouquinho sobre o livro, conto, né? Falo sobre ele, falo sobre as histórias envolvidas nele. Faço um sorteio também, vai ter um sorteio lá no dia. E daí eu gosto também de frases, sabe? Então, o sorteio é por número e esse número vai ter uma frase. Daí a pessoa sorteia no saco. E daí fica uma brincadeira, assim. E enquanto está comendo, se divertindo, compra livro, eu assino, né? É assim, daí fica umas horas gostosas, assim, conversando com as pessoas. É bem divertido. Ai, que legal. É bem bom. Legal. Parece Que hora que vai ser? que eu vi os fotos. Oi, desculpa. Qual que vai ser, que horário que vai ser? Que hora que vai ser o Vai lançamento? ser às 6 horas, começa às 6 horas. A fala vai ser às 7 horas. Perfeito. Perfeito. Eu vi as fotos de um lançamento que você fez, eu achei, parecia muito divertido mesmo. Ai, Foi achei bem muito legal. divertido. Foi bem divertido. Enquanto ela só flutuar, se mexer e falar com voz grossa, tá sussa. Ruim seria se elas cantassem caneta azul. Ave Maria, nossa senhora. Muito legal o incentivo do café com a literatura. Muito legal mesmo, né? Legal mesmo. É bem legal. Às vezes a Ancla, que é a minha academia de letras, se reúne ali para fazer sarau. É bem gostosinho fazer reunião, é bem bom. Que chique. Matamos a pauta? Matamos, Érica. Vamos Aê! pro sorteio? Podemos ir pro sorteio? Vai! Aqui, o livro do sorteio, embaladinho ainda. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Ó, eu já tentei adiantando aqui os nomes. Gente, pode, Jorge. Eu acho que a Georgia devia entrar no sorteio. O que vocês acham? Pode entrar, Georgia. Aí a minha mãe deixa de fora, porque a minha mãe tem todos os livros aqui, né? É verdade, eu digitei ela, eu vou tirar. Peraí, eu vou arrumar, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ô, Georgia, eu tô te ouvindo. Georgia, você tá... Eu tinha desligado o microfone. Acho que não precisa pôr não, né, Érica? Não põe não. Eu já tenho. Vai parecer marmelada. Depois eu compro a edição física. Não, deixa pro pessoal. Ó, eu vou comprar a edição física depois. Eu compro. Eu não acho justo. Você não acha justo? Eu não acho justo. Eu vou comprar a edição física depois. Deixa os leitores. Eu já tenho o meu aqui, bonitinho aqui. E depois eu vou comprar essa edição linda. Eu amei essa capa. Vamos tirar a Georgia. Dá pra ver? Vamos tirar a Mamãe Turati. Eita, peraí que eu peguei uma letra a mais. Dá pra ver o que eu tô fazendo? Dá. Só parar de balançar que dá, né? Deixa eu ver aqui. Tio Malfi, Pet Livros, Armário de Esqueletos, Heraldo Nogueira Escritor e Adria Jatili. Aê! Então vamos sortear. São 1, 2, 3, 4, 5 nomes. Certo? Mas pera. Tem 5 nomes e 8 pessoas. Nós 3, né? Ai, Érica, acorda. Não, tá bom, tá certo. Então são 5 nomes mesmo. Tcharam! Vamos lá, hein? Quem será o sorteado? 3, 2, 1. Heraldo Nogueira, escritor. Olha! Heraldo Nogueira, escritor. Você ganhou! Você me manda, depois eu vou te pedir lá na DM o seu endereço certinho, aí eu passo pra Heloísa, beleza? Beleza? Ai, que chique, gente, muito chique. Ô, Heloísa, a gente faltou falar alguma coisa assim que você... Abordamos tudo? Acho tudo certinho? Nós falamos de tudo. Deixa eu fazer uma comparação. Eu esqueci, eu queria ter comentado rapidinho. Eu não sei se ela já leu As Intermitências da Morte, de José Saramago. Você já leu? Não. Lembrou muito. Depois você leia esse livro, porque a sua morte, digamos assim, lembra um pouquinho esse livro do José Saramago, porque ela também interage com o leitor. Né? Depois você lê. Tá. Resumindo, o que é? Ela para, não é nem spoiler esse aqui do livro, tá? A morte em um determinado país lá, simplesmente ela para de matar as pessoas. Ela fica tão revoltada por ser tão xingada que ela fala, não vou matar mais ninguém, não. E ela some. Ela
tira uns tempos de folga. Aí vira um caos. Depois você leia. Ai, adorei já essa premissa, adorei. É muito bom. E é bem essa ideia, essa conversa de, por que ficam me xingando o tempo todo? Por que estão falando, né? Essa fica tão revoltada, ela fala basicamente quase isso, fala, é que todo mundo xinga ela, não sei o que, assim, não, então peraí, vocês estão me xingando? Então, eu vou me afastar então. Continuem vivendo para sempre aí. E viram, então ele mostra esse lado, o que acontece com o ser humano quando é imortal. Só que quer dizer, você é imortal não quer dizer que você não vá ficar doente e não envelhecer. Você vai envelhecer, só que você não vai morrer. Então fica aquilo ali, aquele sofrimento. Então fica uma discussão ética dentro no livro que é muito interessante. É muito bom. Depois você leia. Vou ler. Legal, já vou botar na lista. Vamos, George, vamos fazer o que a gente fez daquela vez, tirar o print com o livro? Vamos. Eu consigo? Aquela vez? Não sei, ou alguém printa, não sei como é que você fez. Esse livro, você tá aí, amiga? Olha, amiga, já é minha amiga, já tô te chamando de novo. Tira um print aí. Não, eu vou conseguir. Eu vou lembrar como é que eu fiz. Peraí que eu dar equilibradinha aqui. Érica, velho. 1, 2, 3 e... Eu baixei o volume. Vamos de novo. 1, 2, 3 e... Travou. Ai, Érica, o que você fez? Conseguiu? Ai, baixou o volume. Segura aí. O tio Malvo tirou, parece? Ai, tio Malvo, conseguiu? Tio Malvo, você conseguiu? Você tirou? Eu baixei o volume. Eu baixei o volume, bloqueei o celular, print que é bom. Meu Deus. O livro conseguiu também? Então acho que... Valeu. Ai, que bom. O volume. Ai, gente. Então é isso, gente. A gente vai encerrar essa live maravilhosa. Eu amei. Ai, tô passando mal. Olha, Adriana, eu já tirei. Tirei vários desde o início. Mando pra Elô. Ai, Elô, depois você manda pra ela desde o início. Nossa Senhora. Meu Deus. Aí sai a gente com aquelas caras. A gente sai todo torto. Ah, meu filho, gente. Fala oi. Oh, meu Deus. Aí olhou pra frente. Nossa, que tamanho, Érica. É o gordinho da mamãe. É grandão. Gente, obrigada, viu? Obrigada, mãe. Obrigada. 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 Que honra. Um prazer. Muito obrigada. Nossa, parabéns pelo talento. Você é talentosa demais, meu Deus do céu. Eu sou sua fã. Obrigada. Ô, Georgia, obrigada, viu, de você ter me ajudado. Você desculpa, viu, ficar falando, te atropelando, porque eu sou atrapalhada mesmo. Atropelou tanto, não. Foi tranquilo. Então, gente. Beijo, gente. Ai, tô com aqui doendo. Gente, até a próxima. Tchauzinho. Tchau, Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Elô. Obrigado, prazer. Obrigada. Beijo.